Ministério Marcos da Silva, marcosdasilva.org. Mais detalhes no final desta gravação. Série O Sermão da Montanha. Estudo número 64. Não julgueis, julgando a si mesmo. Se existe um tipo de julgamento que, sem dúvidas nenhuma, recebe a aprovação de Deus, é quando julgamos a nós mesmos. Nesta sequência do Sermão da Montanha, julgar a nós mesmos é de fato o que Jesus nos disse que devemos fazer primeiro, antes de acharmos que estamos em posição de julgar aos outros. Verso. Não julgueis, grego krino, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgais, sereis julgados, e com a medida com que medis, vos medirão a vós. E por que vês o cisco no olho do teu irmão, grego adelphos, e não reparas o tronco que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tens o tronco no teu? Hipócrita! Tira primeiro o tronco do teu olho, e então verás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Mateus 7, 1-5. Ou seja, Deus deu aos seres humanos a capacidade de efetuar uma autoanálise, para que assim possamos nos corrigir e viver uma vida que agrada ao nosso Criador. O tronco, o qual Jesus menciona nesta hipérbole, são os defeitos que muitas vezes carregamos conosco, mas que, apesar de possuirmos todos eles, vergonhosamente condenamos o nosso irmão pelos defeitos que ele possui. A hipérbole do tronco no olho. Mais uma vez, no Sermão da Montanha, Jesus utiliza de uma figura de linguagem conhecida na língua portuguesa como hipérbole, que se trata de um exagero intencional para enfatizar uma ideia ou uma mensagem. Por exemplo, estou morrendo de fome, ou ele deve o mundo inteiro. Esta é uma forma de expressão popular, e este é exatamente o motivo que Jesus utilizou várias vezes de hipérboles, pois a maioria dos seus seguidores fazia parte da população comum, pescadores, pastores de ovelhas, camponeses, etc. Jesus utilizava frequentemente deste tipo de linguagem. Verso. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Mateus 5, 29. Obviamente, Jesus não estava encorajando as pessoas a se submeterem a uma cirurgia e que literalmente removessem um dos seus olhos. Verso. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro? Lucas 9, 25. Sabemos muito bem que ninguém ganha o mundo inteiro. E, finalmente, verso. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Marcos 10, 25. Todos sabem que não existe uma agulha tão grande que um camelo consiga passar pelo seu buraco. Todos estes exemplos são exageros intencionais para que as pessoas se compenetrassem da seriedade das palavras de Cristo. Jesus
descreve uma cena bizarra. Neste caso, a hipérbole utilizada envolve um homem se oferecendo para ajudar a um irmão na igreja, que ele, ao observar, conclui estar com um cisco no olho. Ele se aproxima deste irmão e fala algo como: "Irmão, pude notar que o amigo coça muito este seu olho, e daqui, de longe mesmo, já constatei que o seu problema se trata de um cisco que você permitiu entrar no seu olho, pois posso vê-lo nitidamente." O problema desta cena, disse Jesus, é que o indivíduo que se oferece para esta boa ação e que argumenta estar com a visão tão aguçada que consegue enxergar o cisco no olho do outro, não observou que também possui um corpo estranho no seu olho que precisa ser removido. E isto por si só já desqualificaria o suposto bom samaritano, entre aspas, a se oferecer como um especialista em remover ciscos. Temos, porém, um agravante, pois enquanto o seu irmão aparenta ter um cisco no olho, todos podem observar que, no seu caso, o objeto no olho não é um cisco, mas sim um tronco ou uma viga, como diz algumas versões. O problema da hipocrisia no nosso coração. Mais uma vez, no Sermão da Montanha, Jesus utiliza do termo pejorativo hipócrita. Verso: hipócrita, grego, hipócrites, hipócritas, atores. Tira primeiro o tronco do teu olho, e então verás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Mateus 7, de 1 a 5. Uma grande diferença neste caso é que, enquanto as 3 vezes anteriores, Mateus 6, 2, Mateus 6, 5 e Mateus 6, 16, Jesus se referia aos religiosos das sinagogas, provavelmente aos escribas e fariseus mencionados no início do sermão, Mateus 5, 20. Neste caso, porém, o Senhor dirigiu o alerta aos seus próprios discípulos, ou seja, eu e você. Um dos problemas da hipocrisia é que, frequentemente, ela passa despercebida, deixando de lado os conhecidos charlatões da fé. Não é de forma alguma comum alguém na igreja admitir que de fato é um hipócrita, mesmo que isto seja bem óbvio para todos. No caso do homem da hipérbole do tronco no olho, por exemplo, Jesus foi bem claro que ele não sabia que tinha algo tão grande atrapalhando a sua visão. O indivíduo realmente se via em posição de investigar se existia algo de errado com o olho do seu irmão, ou julgar. E após determinar que o problema era um cisco, ou condenar, também se via capacitado para solucionar o problema e se ofereceu como voluntário para extrair o tal cisco. Vemos então que a hipocrisia entra no nosso coração sem que notemos. A hipocrisia e o orgulho. A hipocrisia na igreja está ligada ao orgulho. O irmão orgulhoso se vê superior aos outros e, junto com esta superioridade imaginária, segue a necessidade de manter uma fachada que dê suporte à imagem que ele deseja transmitir.
Se ele se orgulha de ser sábio, manterá uma imagem de sábio. Isaías 5:21. Ainda que de fato não o seja. Se se orgulha de ser santo, Isaías 65:5, fará de tudo para que todos o tenham como um exemplo de santidade. Este fazer de tudo significa que o orgulhoso, se for necessário, não medirá esforços para manter as aparências, ainda que tenha que mentir e viver uma vida de ator. De fato, este é o significado original da palavra hipócrita. Um ator. Já o homem verdadeiramente humilde não corre o risco de se tornar um hipócrita, pois a humildade não procura aparentar aquilo que não é. O homem humilde também comete erros, mas como ele não se preocupa com as aparências, os seus erros são facilmente admitidos, não vendo a necessidade de esconder os seus erros por detrás de uma fachada, como faz o hipócrita. Deus ama o humilde, porque a humildade leva ao reconhecimento de culpa e à dependência da misericórdia do Senhor. Verso. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não escondi. Disse eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Pelo que todo aquele que teme a Deus, ore a ti, há tempo de te poder achar. Salmos 32, 5 e 6. A hipocrisia e a cegueira. Uma característica de todo o pecado, e muito em especial o pecado da hipocrisia, é a sua capacidade de cegar as pessoas. Quanto mais o cristão convive lado a lado com um pecado, menos ele nota a sua presença, até se insensibilizar por completo e não poder enxergar a situação em que se encontra, por mais óbvia que seja. Esta era a situação de um grande número entre os líderes judeus nos dias de Jesus. Verso. Por que não compreendeis a minha linguagem? É porque não podeis ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. João 8, 43 e 44. O homem que circulava apontando os ciscos nos olhos dos outros não sabia que possuía um tronco no seu. Verso. E não reparas o tronco que estás no teu olho? Mateus 7, 3. O verbo no negativo, grego o katanois, foi traduzido como não reparas, por algumas Bíblias, como não vês, por outras, como não se dá conta, por outras, e ainda não presta atenção, por outras. Quando um cisco vira um tronco. Provavelmente, no início, quando o tronco no olho era apenas um cisco, o homem a que Jesus se referiu sentiu um incômodo, mas ignorou, se acostumou e, com o passar do tempo, o que lhe incomodava deixou de incomodar. Outro cisco se juntou ao primeiro, e depois outro, e outros mais, até que, sem perceber, já não circulava pela vizinhança com um cisco no olho, e sim com uma enorme viga. Esse homem provavelmente possuía mais do que apenas um pecado acariciado. Frequentemente, a aceitação de um pecado
leva à aceitação de outros pecados relacionados ao primeiro. O homem que possui um olho adúltero, eventualmente, se a situação o permitir, cometerá adultério também no físico. Quem hoje rouba pouco, amanhã roubará muito. Quem mente uma mentira inocente, logo logo praticará grandes enganos. A chave de não termos um tronco no olho é então a sua remoção, enquanto se trata de apenas um pequeno cisco. Líderes com tronco no olho. A hipérbole do homem com o tronco no olho tem uma aplicação óbvia para todos nós que aceitamos a posição de líder do povo de Deus aqui na terra. O fato de Jesus ter direcionado o alerta aos seus próprios discípulos já deixa claro que as suas palavras foram dadas como uma instrução para aqueles que mais tarde seriam enviados a todas as nações, tribos, povos e línguas. Apocalipse 7:9. Jesus queria que entendessem que a tarefa de pregar o evangelho do arrependimento e da preparação para o reino, Mateus 4:17, exige uma vida santificada e verdadeiramente dedicada às coisas de Deus. Só pode falar contra pecados o homem que odeia pecados. Só pode instruir contra o erro o homem que procura eliminar o erro da sua própria vida. O líder que possui pecados de estimação não está em condição de liderar a ninguém, mesmo porque, no ato de condenar o pecado, estará condenando a si mesmo. Verso. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu, que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu, que dizes que não se deve cometer adultério, adulteras? Romanos 2, 21 e 22. O que frequentemente ocorre, então, é que este falso líder acaba se vendo em uma de duas situações possíveis. Ou ele prega contra o pecado, mesmo estando em pecado, e se torna um hipócrita. Ou, para não ser acusado de hipocrisia, simplesmente não prega contra o pecado. Sem mencionar os casos extremos que estão se tornando cada vez mais comuns nestes últimos dias, onde os líderes ensinam que aquilo que era pecado não é mais. Verso. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem, mal, que põe as trevas por luz, e a luz por trevas, e o amargo por doce, e o doce por amargo. Isaías 5, 20. Os falsos obreiros. O alerta de Jesus sobre não termos troncos enfiados nos olhos tem a ver também com o mau exemplo e com os escândalos que não deveriam existir entre os seus obreiros. Uma grande preocupação de Jesus era que todos vissem que ele era um homem livre de qualquer pecado. Verso. Quem dentre vós podeis me acusar de pecado? Se digo a verdade, por que não me credes? João 8, 46. Ou seja, há uma conexão entre a retidão, a verdade e o crer. Jesus censurou os líderes judeus porque, mesmo sendo reto e falando a verdade, ainda assim não creram nas suas palavras. A verdade de Cristo, quando anunciada
por pessoas retas é o suficiente para convencer a todos aqueles a quem o Pai enviou. João 6,44. Devemos eliminar o pecado na nossa própria vida, se queremos que a verdade de Jesus atinja o coração do pecador. Verso. Pois eu vos digo que se a vossa retidão não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Mateus 5,20. Quando um líder não possui a vida reta que Jesus espera dele, a sua pregação não possui valor salvífico. Ele pode até ser muito famoso e conseguir atrair grandes plateias pelo seu carisma e oratória, mas as suas mensagens não possuem o poder para a salvação que possui as palavras que saem dos lábios do obreiro reto. O obreiro que anda em retidão, ainda que lidere um pequeno ministério, possui o Espírito Santo tanto na sua vida como nas suas palavras. Ele tem a consciência tranquila e dorme em paz, sabendo que nenhuma alma daquelas que o seu mestre lhe enviar irá se escandalizar por um mau exemplo. Ele não possui troncos no olho e está apto para instruir no caminho que leva à salvação. Verso. Quão formosos sobre os montes são os pés do que anuncia as boas novas, que proclama a paz, que anuncia coisas boas, que proclama a salvação. Isaías 52:7. Julgando a si mesmo. Queridos, devemos julgar a nós mesmos antes de querermos ajudar aos outros. Lembremos, no entanto, que se tivermos na cabeça a ideia já fixada de que estamos bem e de não possuirmos ciscos ou troncos nos olhos, então este autojulgamento nunca ocorrerá, ou ocorrerá, mas sem honestidade. Lembrem-se do que escrevemos mais acima, que o homem da hipérbole de Jesus não sabia que possuía um gigantesco corpo estranho no seu olho. Devemos então assumir uma atitude de humildade e, com toda a honestidade, pedir ao Senhor que nos mostre tudo aquilo que tem bloqueado a nossa visão, ainda que não estejamos a par destes bloqueios, conforme expressou o salmista. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim uma inclinação para o que é errado e guia-me pelo caminho eterno. Salmos 139, 23 e 24. Devemos pedir que o Senhor nos mostre aquilo que não vemos, seja por pura ignorância ou porque, na nossa fraqueza, permitimos que os pequenos ciscos se transformassem em troncos. Espero te ver no céu. Ministério Marcos da Silva. Acesse o nosso material gratuitamente no site marcosdasilva.org. O endereço do site é markusdasilva.org.